E aí, gente, tô aqui hoje com a Evelyn Ramos, uma psicóloga cristã, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que vocês deixaram lá no Instagram pra mim, e também sobre algumas outras coisas que eu escuto muito falando no meio cristão, sobre depressão, síndrome do pânico e outras coisas mais. Então, Evelyn, obrigada por estar presente aqui no canal. Vou pedir pra você se apresentar e falar um pouquinho de você, fica à vontade. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, sou formada pela UF, tenho algumas especialidades, né? Tanto na área de TCC, na área de Gestalt. E tô aí, vamos responder umas perguntinhas. Show! Você atende, né? Tem um consultório, como que funciona? Então, eu atendo, eu trabalho como psicóloga clínica, eu atendo aqui em São Pedro e Cabo Frio também. Depois, se quiser, eu deixo o endereço bonitinho. Show! Vamos deixar também o contato, né, aqui Isso, na tem tela WhatsApp. e também na descrição do vídeo. Se você perdeu da tela, vai lá na descrição do vídeo que vai estar lá. Show! Vamos começar então, Evelyn. A primeira pergunta aqui é de uma amiga minha, Rebeca Correia, e ela me pergunta o seguinte: você se envolve emocionalmente com os seus pacientes? Então, existe uma ética entre o profissional e o paciente que ela é respeitada independente da situação e tudo mais. É claro que existem situações que, por empatia, não tem como você agir de uma maneira diferente. Nós somos seres, né, que desenvolvemos sentimentos e tal. Porém, existe uma distância e até uma questão de proteção para o profissional, em que nós devemos manter para poder também dar o nosso melhor para ele. Né? Outra pergunta aqui da Richelle Lemos, linda, maravilhosa. Ela me pergunta o seguinte, pergunta pra você, na verdade. Como lidar com pessoas com bipolaridade? Então, eu não sei se foi bipolaridade, assim, especificamente a pergunta dela, mas pode ser a dica, né, que eu vou dar, pode servir para qualquer tipo de transtorno. No caso, não só a bipolaridade, mas também outros tipos de transtorno mentais que levam as pessoas a terem esse comportamento de polos. Existem algumas dicas que são super úteis, não só para bipolaridade, mas vários tipos de transtornos mentais. Tem essa coisa da pessoa estar bem no momento, não estar e, né, ter esses comportamentos bem variáveis. Algumas das dicas que eu sempre dou, porque algumas pessoas, até parentes, né, perguntam, não discuta, né, não bata de frente, seja o tipo de pessoa que até o tom de voz que você vai usar tem um certo cuidado, porque pode ser mal interpretado, você pode ser visto de uma forma, né, com uma pessoa não compreensiva. Então, o bom é você não trazer assuntos ou coisas que possam causar algum tipo de discussão, de discórdia, tem que ser uma pessoa mais calma e tudo mais. Outra coisa, os tipos de assunto que se desenvolve com essa pessoa. No momento que ela está em crise, existem certos tipos de assunto que não é legal a gente trazer, né? Porque sabe que a pessoa não vai lidar bem com aquilo. Então é bom a gente cuidar um pouco acerca dos assuntos que se desenvolvem quanto a isso. E o importante desse tipo de pessoa é saber que ele pode contar com você, né? Se isso for o caso de você ser uma pessoa próxima a ela e tudo mais. Mas o importante para ele é saber que você é uma pessoa a qual ele pode recorrer, independente do que ele passe. Então, assim, é difícil? Mas se você quiser se resguardar, busca assuntos que são leves, assuntos que você sabe que não vai gerar nenhum mal e tal. E quando a pessoa estiver mal, estiver num momento de crise, procura só mostrar que você está ali, que você está presente, que você está se dispondo a ajudá-la de alguma forma, da maneira que ela precisar. Porque às vezes não é o que fala, né? É a presença, só o de estar ali já traz muito conforto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa bipolar, Uhum. para ela dar essas crises assim, qual é mais ou menos o tempo, assim? Todo dia, por exemplo, ela tem um momento de muito bom, muito ruim, ou é algo que se manifesta uma vez na semana, algo assim mais ou menos? Podia ter, né, um reloginho para poder a gente ter noção, mas não tem um relógio, né?
O que acontece? Existem algumas coisas que fazem disparar certos tipos de comportamentos. Então, não tem como a gente descobrir, hoje ela tá num dia legal e hoje não tá. Queria, né, que tivesse um aviso, seria muito mais fácil pra gente, mas não tem. E depende também, depende da pessoa, depende do tipo de constância, se ela tá se tratando, né, terapeuticamente ou com um psiquiatra. Então tem muitos fatores que interferem nisso. Mas seria legal, né, ter um alerta hoje, eu não tô legal, sai de perto. Mas não tem. Não, eu perguntei assim, por exemplo, com que frequência que uma pessoa geralmente ela sai de uma situação de conforto, por exemplo, e passa para agressividade, por exemplo. Mas pelo que você me falou, geralmente são fatores externos que podem desencadear em algo, em algum gatilho dentro dela. Principalmente se a pessoa não faz nenhum tipo de tratamento. Entendi. Então a constância, com certeza, é muito maior. Entendi. Com certeza. Show. Make off também, cortando aqui. É porque eu fico pensando assim, deve ser muito complicado. Como é que você vai lidar com uma pessoa bipolar? Você E não chega só dia... bipolar, tem gente depressiva que também haja paciência. Porque um dia tá muito legal e no outro tá matando todo mundo ou sai de perto de mim. Então, aí eu fico pensando assim, gente, uma pessoa que você trata sempre bem, tem sempre aquele... Aí um dia ela vira pra você e, tipo, fala atrocidades, te manda merda, faz um monte de coisa. Aí você tem que ser o compreensivo, que é o quê? Ficar engolindo sapo, aguentando tudo, botando a cara a tapa, tipo assim, não, isso vai passar, amanhã vai estar melhor. Aí é nesse momento que você se resguarda e faz o que eu falei, se mantém a distância. E se você quiser arriscar de conversar, mantém aqueles assuntos leves. Você sabe que não vai fluir, não vai dar em nada, então Entendi. fica na sua. Agora uma pergunta pra lá. Ainda sobre a bipolaridade, como que uma pessoa descobre, por exemplo, que ela é bipolar? Diagnóstico é dado a partir do momento que se procura ajuda médica. A partir da terapia, né? Isso. Tanto o psicólogo ou a psicóloga, quanto um psiquiatra. Qual a diferença? Psicologia e psiquiatria? A psiquiatria, ela surge da medicina e a psicologia, ela é uma raiz que brota lá, mas que vira mais terapêutica, né? No sentido de ampliar mais, né? Por exemplo, depressão, bipolaridade, esse tipo de transtorno. Ele pode ser tratado tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. Então, todo tipo de transtorno, ele é tratado com acompanhamento tanto do médico ou psiquiatra, quanto do psicólogo, que no caso cuida da parte terapêutica, que é um acompanhamento de uma maneira diferente, né? Digamos assim. O psiquiatra, ele vai lá, ele diagnostica, se for necessário, passa medicamento para poder ter esse tipo de acompanhamento biológico também, né? E o psicólogo, ele faz um acompanhamento terapêutico, né? Então, são coisas que se complementam. Entendi. Vamos lá, então. Uma outra pergunta aqui que eu tenho pra você é do Renan Costa, meu irmão, inclusive, que ele pergunta assim: como você vê a interação humana daqui a alguns anos e que transtorno isso pode causar às pessoas? Alguns transtornos já têm causado, né? Até um tempo atrás se falava de terapia de grupo para tratar pessoas viciadas em Facebook. Mas como o Facebook saiu da um pouco de moda, até um tempo atrás se pensava em criar grupos de apoio para viciados em Facebook. Eu acho que agora vai ampliar isso para mídias sociais no geral, né? Mas eu acredito que a mídia, ela veio como um auxílio, né? Tudo acho que na internet você tem que aprender a usar, tem que saber usar. E é muito importante você saber dosar isso. Ela foi feita para aproximar aqueles que estão mais distantes, né? Distantes fisicamente, e tentar chegar mais juntos que estão perto, e tem acontecido o oposto disso. Então eu acredito que a interação social, ela tem sofrido, isso é uma opinião pessoal minha, tem sofrido porque a gente coloca e se expõe de uma maneira em que se compromete a colocar aquilo que o outro quer ver a meu respeito e não aquilo que eu de fato sou. Então essa preocupação
com o que eu tenho que mostrar, com o que eu tenho que ser para o outro, se tornou um alvo muito importante. Isso atrapalha a interação social, porque quando você está no cara a cara, as coisas acontecem de uma maneira diferente, porque aquela imagem que está na internet não se sustenta. Então, a tendência, ao meu ver, seria de certas máscaras serem colocadas com mais frequências, né? E certas máscaras caindo com mais frequência, porque ninguém mantém uma imagem durante muito tempo, né? Ninguém mantém isso durante muito tempo. Então, ou a gente se cuida agora e aproveita para usar a internet da maneira, né, correta, aproveitando as coisas boas que ela tem para poder oferecer, ou mais tarde a nossa interação social vai ficando cada vez mais pobre, algo que já tem acontecido, né, de certa forma. Evelyn, ainda aproveitando essa pergunta, eu tenho uma questão pessoal. Por exemplo, há um tempo atrás não se falava tanto de déficit de atenção, de dislexia, nem nada disso, que são coisas tão comuns e tão recorrentes que no nosso cenário atual, né? Hoje em dia, numa escola, você tem lá, numa sala de aula de primário, você já vê que tem várias crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção e Sim. dislexia. Então a pergunta é a seguinte, você acha o que tem desencadeado? Assim, sempre existiu nessa proporção e a gente que não tinha esses nomes, não tinha o recurso necessário, ou é algo que está existindo agora, talvez seja mediante as novas formas de interação? O que você acha disso? Bem, ao meu ver, não só isso, mas vários tipos de transtornos, eles começaram hoje a serem buscados, as pessoas procuram, então acaba que essas plaquinhas, né, aparecem com mais frequências. Então, assim, sempre teve, sempre vai ter, né? Não posso afirmar, porque eu não tenho algum estudo a respeito disso, de que devido a alguma coisa, tipo internet, ou interação, tipo videogame, nossa, jogar muito videogame, não posso afirmar que seja por algo assim. Eu acredito que parte disso seja algo que sempre existiu, mas que antes não havia uma preocupação de diagnóstico. Antes existia uma questão de o aluno não aprende, por que não aprende? Ele é levado, ele tá fazendo bagunça. Então, assim, era tratado de uma maneira muito diferente. Aquele aluno que era o bagunceiro, era tratado bagunceiro, mas não era questionado por que ele é o bagunceiro. Por que ele prefere ser bagunceiro do que tá aqui aprendendo? Então, hoje a gente já consegue perceber isso e pensar sobre, né? Antes não tinha um pouco dessa preocupação, né? Alunos, por exemplo, de deficiência mesmo cognitiva, geralmente nas salas de aula ele não desenvolvia muito bem com os outros colegas, com os amigos, ele ficava repetindo série durante muito tempo, mas hoje tem se criado e cada vez mais tem se criado uma conscientização de inclusão desses tipos de pessoas, de alunos, né? Acredito eu que a gente ainda não está como poderia estar, né? Mas estamos caminhando para isso, para que cada vez mais as pessoas possam ter esse tipo de inclusão, de interação. Acho que não havia antes uma preocupação de perguntar o porquê, né? Entendi. É interessante o que você falou, porque a gente pensa assim, o advento da internet, as pessoas estão muito mais ligadas e tal, mas realmente o videogame é algo assim que existe há muito tempo. Né? Minha infância toda foi com videogame. Se perdiam horas e horas e horas jogando no videogame. Exato. Que poderia ser, né, dizer que é como se fosse ao mesmo tempo equivalente a uma criança usando um celular, uma rede social, enfim. Exato. Embora não tivesse a ligação de outras pessoas, né? E se não fosse videogame, então a gente vai dizer que é culpa do desenho? Se não é a culpa do desenho, é a culpa do que tinham filmes antes, né? Dos teatros que existiam antes. Então, assim, pra mim, cada época tem o seu registro, né? Que coopera de alguma forma para a constituição do indivíduo, da personalidade, do caráter dele e tudo mais. Agora, a gente também não pode, digamos assim, demonizar tudo, achando que as coisas, que cada coisa tenha seus benefícios e seus malefícios. A questão é como nós usamos isso. Exato. Então vamos lá, Evelyn, a última pergunta aqui que nós recebemos da Francine e do Thiago é a seguinte:
Realmente, biomassa de banana verde faz bem para depressão? Nunca ouvi falar disso. Nunca. E bem pra depressão, tipo assim, eu vou alimentar a depressão. Não é isso. É, no caso, combater a depressão, né? Aham. Sim, faz bem. Acontece o seguinte, o nosso cérebro ele trabalha, né, com funções, algumas funções cerebrais, por meio de neurotransmissores. Um neurotransmissor bem conhecido, né, pela gente, que eu acho assim, todo mundo conhece, mas não sabe o nome, né, a serotonina. Ela é responsável pelo essa sensação de bem-estar, de alegria, né, que a gente se sente legalzinho. E alguns tipos de alimento nos ajudam na liberação desses neurotransmissores. Chocolate. Chocolate, carboidratos no geral, não é mesmo? As pizzas, as lasanhas, Coisa tudo isso. boa. Só que isso não tem apenas nesse tipo de alimento, galera. Isso tem nos alimentos saudáveis, nas frutas, nas verduras, banana, abacate, cereais, de modo geral, né? Tipo aveia, linhaça, essas coisas. Tudo isso também libera, mesmo bonitinha, que te deixa com a sensação de bem-estar, de saciedade, né? Acontece que nós optamos pelas comidas que são mais gostosas. Já viu? Quando você está ansioso, você vai lá e recorre ao quê? Um chocolate. Né? Você, vamos comemorar e tal. Você não vai comer um pratão de salada, você vai recorrer à lasanha, pão, né? Mas todos eles cooperam não apenas para um quadro de depressão, mas também para um de ansiedade, porque liberam o mesmo tipo de neurotransmissor, que é esse da serotonina, que dá essa sensação de bem-estar, de saciedade. E não só a sensação, tá, gente? É algo que transforma o nosso organismo. Tá, e a biomassa de banana, no caso, ela dá essa sensação também de liberação de serotonina. Sim, que é essa sensação de alegria, né? De bem-estar. Fica felizinho. Legal. Então, Evelyn, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Muito se fala hoje em dia sobre suicídio, né? Os índices de suicídio estão cada vez maiores. Sim. E muito se relaciona o suicídio com alguns outros transtornos muito comuns, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então eu queria que você me desse assim, a sua opinião. Você acha que por que esse índice está tão alto? Por que se fala tanto desses outros transtornos? O que você acha sobre isso tudo? Tem duas coisas aí. O primeiro é que nós colocamos assim termos de transtornos e tal como uma coisa muito comum. Já viu quando você tá triste e fala, eu tô depressivo. Gente, depressão é uma doença. Tristeza não é depressão. Depressão é um quadro, tem todos os sintomas, sinais que respondem a isso. Então, existe muito essa banalização do transtorno. Então, a gente acaba não levando a sério quando alguém realmente tem um quadro de depressão, de estresse, de ansiedade, de uma síndrome do pânico, por exemplo, né? A gente acaba, é frescura, banaliza, porque o termo acabou banalizado. E o segundo lado é o lado de quem sofre, que não busca ajuda, que não busca recurso, ou que não sabe como pedir, porque eu prefiro pensar que não sabe pedir, ou que não sabe que recurso buscar. Mas a maioria não tem isso. Eu estou me sentindo mal, eu tenho sinais, eu tenho sintomas que apresentam isso, e eu não busco os recursos necessários para poder lidar com isso. Eu não vou a um médico, eu não vou a um terapeuta, eu não converso com os meus pais, com as pessoas que vivem comigo. E uma coisa que poderia ser resolvido lá no início, enquanto é simples, vira uma bola de neve, né? Os índices vão crescendo. Por isso é tão importante a gente conscientizar as pessoas de buscar ajuda terapêutica, de buscar conversar mesmo com pessoas que te cercam, seus amigos, seus parentes, as pessoas próximas a você, para poder esses tipos de coisas que parecem simples, parece que não são grandes coisas, mas que está incomodando a sua vida, que não está te dando uma vida saudável, realmente serem vistas a partir de um olhar clínico, né, que realmente ajude. Então, para mim, essas são duas coisas importantes. Uma é a banalização, né, dos transtornos, e a outra é a pessoa que realmente não busca ajuda, ou porque não sabe, ou porque não acha que não vai adiantar. Entendi. Então, dialogar e buscar ajuda ainda são as medidas principais. Sempre serão os caminhos, né? Não tem como você
querer ajuda se você não busca aquilo, né? Entendi. Não cria barreiras. É isso então, espero que vocês tenham gostado da vinda da Evelyn. Se vocês gostaram, deixem aí embaixo, chama ela de novo para conversar com a gente mais sobre isso. Deixem suas perguntas. O e-mail dela e o telefone estão passando aqui em cima para vocês entrarem em contato se estiverem precisando de ajuda. Então é isso, gente. Obrigada, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá um like aí, compartilha. Manda para um amigo seu que está precisando ouvir essas palavras aí, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.